Que alegria ter você aqui junto com a gente hoje, nessa sexta-feira. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu gostaria de começar esse nosso tempo agradecendo o Paulo por estar conosco, por nos dirigir em adoração nesse momento. Eu espero que esses louvores tenham tocado profundamente a sua vida. Hoje nós estamos na terceira semana da nossa série de mensagens Orações Perigosas. Você pode até me perguntar por que nós estamos falando sobre esse assunto nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu gostaria de te responder dizendo que, por que não? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão dentro de casa, na sua maioria, por causa dessa pandemia que está acontecendo lá de fora. Então, como nós estamos tendo mais tempo, por que não falar sobre algo que pode aprofundar as suas raízes em Cristo? Eu espero que você esteja aproveitando esse tempo na sua casa para estreitar os seus relacionamentos com Deus. Eu estou tentando fazer isso. Do fundo do meu coração, eu tenho tentado investir esse tempo que eu estou tendo dentro de casa. Eu acredito que muitos de vocês têm trabalhado agora que estão em casa mais do que vocês trabalhavam quando ia para a empresa. Isso está acontecendo na minha vida também. Mas parece que Deus tem alongado o meu dia de uma tal maneira que eu consigo estudar a palavra, eu consigo ter o meu momento a sós com Deus, eu consigo ter um momento onde eu estudo a história do cristianismo, onde eu posso aprender o que aconteceu nos primórdios da igreja. Tem sido um tempo fantástico de Deus na minha vida e eu espero que você esteja experimentando um pouquinho disso na sua vida também. Nós estamos orando essa semana sobre uma oração poderosíssima, uma oração muito perigosa. Muitos de nós estamos acostumados a fazer orações tão superficiais no nosso relacionamento com Deus. Nós oramos: Deus nos dê proteção, Deus nos dê um bom dia, Deus esteja comigo. Eu quero dizer que não tem nada de errado nessas orações que você pode estar fazendo, mas essas orações são muito superficiais. Por que eu digo isso? Eu digo porque essas orações elas já foram respondidas na própria Bíblia. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que se você pede por proteção para Deus, a Bíblia já está dizendo que os anjos do Senhor, eles acampam ao seu redor e eles te guardam, eles te livram. Isso aí está escrito em Salmos 37, no verso 7. Caso você esteja orando a Deus para que você tenha um bom dia, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou então você é aquela pessoa que está orando a Deus, pedindo para que Ele esteja contigo, para que Ele não te abandone. A Bíblia também diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por que ao invés de você fazer essas orações, nós não começamos a fazer orações mais perigosas, orações que trazem transformações nas nossas vidas? Conforme você aprofunda o seu relacionamento com Deus, Ele vai tirando você da sua área de conforto e te trazendo novos desafios. Conforme você amplia a tua visão no reino espiritual, essas orações que nós estamos acostumados a fazer no dia a dia, elas não tornam mais o centro e o foco das nossas orações. É claro que nós temos que orar a Deus falando: Deus, muito obrigado por esse dia. Isso é uma oração de gratidão. É claro que quando nós estamos passando por uma dificuldade, nós oramos a Deus e falando: Deus, nos ajuda. Isso é uma oração de súplica. Muitas vezes nós oramos e falamos: Deus, Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és majestoso, Tu és sempre presente, Tu és o Deus que era, o Deus que é, o Deus que sempre será. Isso é muito legal, isso é oração de louvor ao nosso Deus. Mas a oração que nós estamos falando nessa série de mensagens, orações perigosas, são orações de relacionamento. São orações onde você fala com Deus e orações onde você espera para ouvir o que Deus tem para falar para você. As nossas orações nessa série de mensagens foram: na primeira semana nós falamos: Deus, me faz corajoso para que eu possa me colocar como cristão e fazer diferença nessa sociedade que nós estamos vivendo. Oração poderosíssima que você pode fazer.
Na segunda semana nós fizemos a oração: Deus, fala comigo. Porque nós, como crentes, nós entendemos que você pode ouvir diversas vozes no seu dia a dia. Você pode ouvir tantas outras coisas que acontecem ao seu redor no seu dia a dia, mas só existe uma voz que, quando ela fala, ela transforma a sua vida. Só existe uma voz que pode transformar todas as situações da sua vida em bonança. Só existe uma voz que consegue acalmar a tempestade e estabelecer a paz sobre a sua vida, e essa voz é a voz de Deus. Deus, fala comigo. Que coisa maravilhosa é poder ouvir a voz de Deus. Nós aprendemos que quando Deus fala com você, talvez Ele te peça algo que parece impossível, mas se Ele falou com você, Ele vai te dar os caminhos e tudo aquilo que você precisa para ter sucesso com base na palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Que oração fantástica! Eu espero que você tenha feito essa oração durante essa semana. E hoje nós vamos falar sobre sonda-me. Essa é a oração que nós vamos fazer. Deus, sonda-me. É uma oração desafiadora para você, eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza também que se você orar essa oração, ela tem o potencial de redirecionar a sua vida completamente. E para falar sobre essa mensagem essa noite, para falar sobre esse tema, eu gostaria de falar sobre Davi. Davi estava passando por perseguição. Ele estava sendo perseguido pelos inimigos de Deus. E no meio dessa perseguição, ele fez uma das orações mais bonitas, que é uma oração onde ele reconhece as suas fraquezas e ele pede ajuda a Deus. Gostaria que você voltasse a sua atenção agora para o livro de Salmos 139, no verso 23 e 24. Gostaria que você fizesse essa leitura junto comigo essa noite. Gostaria que você aproveitasse esse texto na tela e lesse em voz alta essa oração que Davi fez nesse salmo, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Tem até uma música que nós conhecemos, da Aline Barros, que fala exatamente esse texto bíblico. Para falar sobre essa oração essa noite, eu tenho 4 pontos. E esses 4 pontos eu vou fazer numa leitura dinâmica desse texto que a gente acabou de ler. Eu vou dividir esse texto de 2 versículos em 4 pontos, que eu acredito que são essenciais para a sua vida no dia de hoje, que eu acredito que são primordiais nessa oração que nós vamos fazer essa noite. E a primeira parte é: sonda o meu coração. O salmista Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E eu fico pensando nesse texto e eu chego à conclusão que Deus conhece o meu coração. Ele conhece o seu coração. Ele sabe tudo que existe dentro do seu coração. Ele sabe tudo que você fez de errado. Ele sabe tudo que você falou. Ele sabe os teus pensamentos antes que os seus pensamentos cheguem à tua boca. Ele conhece o teu coração. Mas existe uma gentileza enorme em Deus. Deus é um ser gentil, Ele nunca vai chegar no seu coração e fazer uma transformação na sua vida, Ele nunca vai te apontar os teus defeitos, Ele nunca vai fazer nada sem que você peça para Ele. E é isso que eu vejo o salmista Davi fazendo nesse texto. Ele pede: Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Ele está fazendo esse convite para Deus conhecer o coração dele. E o porquê que alguém faria essa oração? Quem faria essa oração? Por que uma pessoa faria essa oração? E quando nós abrimos a nossa Bíblia em Jeremias 17, no verso 9, nós entendemos o porquê que nós faríamos essa oração. Jeremias 17, 9 diz: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável.
Quem é capaz de compreendê-lo? Ninguém é capaz de compreender o nosso coração. Só existe uma pessoa que conhece o nosso coração e que conhece todas as maldades que estão intrínsecas no nosso ser. Essa pessoa é Deus. Esse ser superior é Deus. Somente Ele conhece e pode compreender o nosso coração. Nós somos enganosos de natureza, nosso coração já é enganoso. Nós somos mentirosos. Quantos de nós somos mentirosos? Eu acredito que se nós fizéssemos uma enquete, pessoas não falariam que são mentirosas, eu tenho certeza, porque ninguém quer contar para todo mundo que é mentiroso, mas eu tenho certeza que todos nós temos mentiras, todos nós contamos mentiras. E o pior de todas as mentiras que nós já contamos são as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Ah, Renato, mas eu não sou mentiroso. Sério. Eu não como muito. Eu só gosto de apreciar uma boa comida. São mentiras que nós contamos para nós mesmos. Eu não sou materialista. Eu só gosto de ter coisas legais. Eu não tenho problema nenhum com raiva. Eu só não gosto que pisem no meu calo. Fofoqueiro eu? Eu não sou fofoqueiro. Eu só conto para as outras pessoas para que as outras pessoas possam me ajudar em oração. As piores mentiras são as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Ore a Deus essa noite para que Ele sonde o seu coração. Essa é uma das orações mais perigosas que você vai fazer na sua vida. Você precisa ter muita coragem para fazer essa oração. Eu tenho certeza que muitos de nós essa noite não vamos fazer essa oração de jeito nenhum. Porque quando nós pedimos para que Deus sonde o nosso coração, muitos de nós ainda temos medo do que Deus vai encontrar no nosso coração. Talvez Ele encontre um segredo íntimo, guardado a 7 chaves dentro do seu coração. Talvez Ele encontre as suas maldades. Talvez Ele te revele os teus sentimentos, a raiz da iniquidade do seu ser. E eu acredito que muitos de nós não estamos preparados para esse grau de intimidade com Deus. Segundo ponto interessante nesses versos que nós lemos é: revela os meus erros. Será que você consegue fazer essa oração? Deus, me revela os meus erros. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. E aí ele diz: e conhece as minhas inquietações, os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas frustrações. O que Deus encontraria dentro de você se Ele olhasse nessa parte da sua vida? O que te deixa ansioso? O que é que te traz medo? Eu posso falar por mim. Eu tive muitos medos na minha vida. Eu tive medo de não ser aceito. Eu tive medo de não ser suficiente. Eu tive medo de ficar sozinho. Mas os meus medos nunca me tornaram na pessoa que eu gostaria de ser. Eu tinha medo de não ser aceito. O meu medo de não ser aceito nunca me fez aceito. Eu tinha medo de não ser suficiente. Mas os meus medos e os meus temores nunca tornaram a minha vida suficiente. Eu tive medo de ficar sozinho. Mas o meu medo de ficar sozinho não colocou alguém do meu lado. Todos esses medos, eles só criaram ansiedades sobre a minha vida. E a minha pergunta para você é: o que te traz medo? O que gera ansiedade sobre a sua vida? Talvez você tenha medo de não se casar. Talvez você tenha medo de ficar preso em um casamento ruim. Talvez você tenha medo de ser rejeitado. Talvez você tenha medo de falhar
Talvez você tenha medo de não alcançar o sucesso. Talvez você tenha medo de não ter uma intimidade com Deus. Talvez você tenha medo até do desconhecido. Você não sabe nem do que você tem medo, mas você tem medo. Talvez você tenha medo de perder alguma coisa. Talvez você tenha medo de perder alguém. E esse medo te gera mais medo e você acaba tendo medo da ausência. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite. As coisas que nós mais temos medo nessa vida nos mostra aonde nós não confiamos em Deus. Talvez se você tem medo de perder o seu casamento, talvez você não esteja confiando em Deus, que é aquele que sustém o seu casamento. Talvez você tenha medo de acontecer alguma coisa com os seus filhos. Você já pensou se talvez você não está confiando realmente em Deus, que Ele é capaz de sustentar os seus filhos? Talvez você esteja com medo de nunca ter o suficiente. Será que você não está negando que Deus pode manter a sua família, que Ele é um Deus provedor? Os nossos medos nos revelam onde nós confiamos menos em Deus. Eu tive muitos medos quando nós começamos esse ministério de brasileiros aqui na Broadway Church. Eu tinha medo de falhar, eu tinha medo de decepcionar as pessoas, eu tinha medo de decepcionar a minha família, eu tinha medo de estar despreparado para esse task que eu estava sendo encarregado. Mas deixa eu te falar uma coisa. O meu amor por Deus, o meu amor por fazer a obra de Deus, ele sempre foi maior do que os meus medos. Deus é amor. E a palavra de Deus diz que quando você tem esse amor, o amor, esse verdadeiro amor lança fora todo medo. A Bíblia também diz que Deus não nos deu espírito de medo. Pelo contrário, Ele nos deu o espírito e uma unção de ousadia. Talvez você esteja essa noite nessa posição. Talvez você esteja negligenciando tudo aquilo que Deus tem colocado na sua frente, Deus tem colocado nas suas mãos. E você tem deixado que o medo tire tudo isso de você. O amor verdadeiro de Cristo Jesus lança fora todo medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Essa noite Ele convida você a sair desse barco que você está, a fazer essa oração. Deus, sonda o meu coração. Deus, revela os meus medos. E Ele está convidando você a andar sobre as águas junto com Ele. Você está pronto a andar sobre essas águas do desconhecido junto com Jesus? Então, se você está fazendo essa oração essa noite, você precisa acrescentar mais um ponto dentro desses versículos que nós lemos, que é: descubra os meus pecados, tira essa cortina que impede os meus olhos de ver aonde eu estou falhando diante de Ti. Salmos 139, no verso 24 diz: vê se em minha conduta algo que te ofende. Será que você está preparado para fazer essa oração? Será que você está preparado para olhar cara com o seu orgulho, com o seu materialismo, a sua luxúria, seus vícios, sua fofoca, seu espírito de crítica, suas desobediências, a sua falta de prioridade no servir a Cristo, o negligenciamento do seu relacionamento com Deus? Será que você está pronto para encarar a realidade dos seus pecados? Você pode até olhar para mim e falar assim: Renato, você está sendo muito puritano. Mas a pergunta que eu faço de volta para você é: você está pronto para fazer essa oração?
Sonda-me, Senhor. Revela os meus medos. Descubra os meus pecados. Deus, Ele já sabe todas as suas fraquezas. Nós vivemos tentando nos enganar e criar barreiras para impedir que Deus olhe para os nossos erros, para as nossas falhas, mas, cara, desculpa. Ele já conhece e nós nos enganamos a nós mesmos, nós criamos mentiras que enganam a nós mesmos. Deus conhece o seu coração, Deus conhece as suas intenções. Você faria essa oração essa noite, de falar: Deus, eu sei que o Senhor conhece a minha vida, mas o Senhor poderia revelar isso para mim? O quarto ponto dessa palavra, desses versículos que nós lemos essa noite, é guia-me. O salmista Davi diz: vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. O salmista Davi entendeu que somente Deus pode nos guiar pelo caminho eterno. Mas o salmista Davi, ele também entendeu que somente depois que você reconheceu aquilo que te ofende, aquilo que impede você de ter um relacionamento com Cristo, é tirado do caminho, que você é convidado a andar por esse caminho eterno. Só existe um caminho eterno. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Palavras de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Você só pode entrar por esse caminho quando você reconhece os seus erros, as suas falhas e as suas fraquezas. Você só encontra esse Salvador quando você de fato reconhece que você precisa de salvação. Deus conhece o nosso coração. Mas mais do que Deus reconhecer o nosso coração, você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, a palavra de Deus diz que nós somos destituídos da glória de Deus. Todos nós precisamos de salvação. Eu não sei se eu contei para você alguma vez, mas um dia eu estava de férias com a minha esposa e eu resolvi nadar com um amigo. E nesse dia eu estava ali na Chapada Diamantina, na Bahia, e para quem conhece aquela região sabe que lá tem uns lagos nas rochas muito, muito bonitos e as águas são escuras, parecem Coca-Cola. E eu fui nadar aquele dia e por uma fatalidade eu acabei me afogando ali naquelas águas. Eu tive uma congestão, eu não conseguia respirar, eu não conseguia me mexer e vagarosamente, naquele momento de desespero, eu comecei a afundar. E naquele momento que eu estava afundando naquelas águas, eu sabia que eu não podia fazer nada para me salvar. Eu sabia que eu não conseguia gritar, eu tinha consciência que eu não conseguia nadar, eu sabia que daquelas águas eu não ia poder sair sozinho. Eu precisava de um Salvador. Eu precisava de alguém que pudesse resgatar a minha vida, porque sozinho eu não ia conseguir fazer nada. O meu destino já estava consumado. Eu estava ali e eu sabia que o meu fim seria a morte. Naquele momento, o nosso guia turístico pulou na água e ele fez ali o meu resgate. E hoje eu estou aqui porque aquele Salvador acreditou que eu era worth suficiente para ele pular de cabeça num lago completamente escuro, sem saber o que estava embaixo, para me salvar. Eu gostaria que você entendesse que todos nós, sem exceção, nós estamos nessa mesma situação que eu me encontrei naquele dia. Todos nós estamos mergulhados nesse lago completamente escuro. Na verdade, não é nenhum lago, nós estamos todos afundando nesse lamaçal do pecado.
Só existe uma pessoa que pode fazer esse pulo de cima de uma rocha nesse lamaçal e para tirar você de lá e salvar a sua vida. Alguém que acha que você é tão importante que é capaz de arriscar a sua própria vida para te salvar. Esse alguém é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que tal essa semana você fazer essa oração e começar a parar de mentir para você mesmo? Deixa essas escamas cair dos teus olhos. Você não é autossuficiente. Você não é bom, Deus é bom. Você precisa de um Salvador. Quando você fizer essa oração, o que quer que seja que Deus te mostre que você precisa mudar, apenas saiba que Ele está com você em todo esse caminho. Ele não vai te mostrar as coisas que Ele vai te mostrar simplesmente porque Ele quer te humilhar. Ele não vai te mostrar as suas falhas porque Ele quer mostrar o quanto você é miserável. Ele vai mostrar as suas falhas porque é nessas áreas que Ele quer estar com você. Será que você pode fazer essa leitura desse texto mais uma vez junto comigo? Salmos 139, 23 e 24. Será que você pode orar isso agora comigo em voz alta? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Que essa possa ser a nossa oração durante essa semana. Que o Senhor possa te revelar segredos do céu, segredos da sua vida que você nem sabia que existia, pecados que você nem sabia que tinha cometido, motivos que você tem dentro do seu coração que você nem sabia que estavam lá. Que Deus possa te revelar isso essa semana e que você possa ser transformado por esse amor que nos liberta dos nossos medos e dos nossos temores. Talvez você esteja nos assistindo essa noite e você tenha reconhecido que você precisa sim de um Salvador. Talvez você esteja se sentindo afundando nesse mar, nesse lamaçal do pecado e que sozinho você não tem força para sair. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por todos os outros cristãos que estão espalhados pelo mundo inteiro, Ele está disponível para você essa noite. Ele tem uma vida nova para você. Ele tem um caminho justo e de paz para a sua vida. Se você é essa pessoa que quer ter um grau a mais de relacionamento com Deus, que você quer entregar a sua vida a Deus, porque você sabe que sozinho você não consegue, eu gostaria que você fizesse essa oração junto comigo essa noite. Deus, muito obrigado, Pai, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece os nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor sabe os meus pensamentos antes que eles cheguem à minha boca. Muito obrigado, Senhor, que desde o ventre da minha mãe o Senhor já sabia quem eu era, o Senhor já sabia o meu nome. Deus, me ajuda a conhecer-te mais. Me ajuda, Senhor, a abrir mão de tudo aquilo que me prende nesse lamaçal do pecado. E resgata-me, Senhor, com as tuas mãos fortes. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu não sou nada sem ti. Deus, envia o teu Espírito Santo para morar dentro do meu coração. E que a partir de agora esse Espírito Santo comece a fazer uma transformação real na minha vida. E que as pessoas que estão ao meu redor, os meus amigos, os meus familiares, possam olhar para mim e ver algo divino nos meus olhos. E que eu possa ter coragem, Senhor, de contar sobre essa transformação que está acontecendo na minha vida para outra pessoa. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Deus tem muito mais para você. Eu espero que essa seja a sua oração essa semana. Sonda-me. Me mostre os meus medos. E guia-me. Que Deus em Cristo te abençoe.